Quem presidiu a cerimônia foi Antônio Carlos da Silva, o Tony, que é presidente de honra do Grupo Arco-Íris de Rondônia. O movimento gay afirmou que podem até haver outros casamentos como este aqui na cidade, mas com ato público, tendo sido realizado explicitamente para toda a população, torna-se o primeiro da cidade e talvez até de Rondônia. Para a sociedade, representa um avanço social, né, e visa, talvez, criar um impacto para que a sociedade reflita sobre a convivência com a diversidade. Para a comunidade GLBT, isso representa também um avanço, só que de modo diferente. A coragem de Melry e de Marlene possivelmente vai encorajar outras pessoas, outras mulheres, outros homens que convivem já num lar, ambos ou ambas, né, a também assinarem um contrato para a garantia do seu patrimônio, para a garantia dos seus filhos e das suas relações como um todo. Nós temos diversos contratos já assinados pelo Brasil e que estão disponíveis em livros, né, de direito e que também estão disponíveis na internet. Então, nós pesquisamos aí 2, 3 tipos de contratos diferentes e adequamos esses contratos, o texto do contrato de convivência homoafetiva, à necessidade ou à realidade de Melry, Marlene e os 4 filhos delas, né, 3 filhos de Melry e uma filha de Marlene. Então, de certa forma, o contrato ele recebe a anuência da lei, né, e também de julgados existentes na área. O celebrante lembrou a todos do direito de igualdade, de dignidade e liberdade, e ainda o que diz no artigo 104 do Código Civil Brasileiro, aonde se diz que, se o ato não é crime, então torna-se lícito. Na realidade, nós temos diversos outros artigos, tanto do Código Civil como de outras leis, né, que nos respaldam a fazer a união homoafetiva, a elaborar um contrato de união homoafetiva. No início da celebração, por exemplo, eu tomei o 104 do Código Civil para justificar o seguinte: aquilo que não é defeso em lei, aquilo que não é proibido em lei é lícito. Então, se não há uma proibição escrita na lei para a celebração do casamento entre pessoas do mesmo sexo, então isso é lícito, então isso é possível. Então, pensando e interpretando desta forma, né, que acredito eu que será a melhor forma de interpretação do 104 do Código Civil, é que eu me encorajei a fazer uma celebração pública da assinatura do contrato entre Melry e Marlene. Existem outras leis que foram citadas no contrato e buscando o quê? Bem, no contrato propriamente dito, nós citamos várias vezes o Código Civil no sentido de regular, por exemplo, bens, no sentido de regular o patrimônio que cada uma tinha antes de entrar nessa união, nessa convivência homoafetiva, e também citamos o Estatuto da Criança e do Adolescente, mais o Código Civil, novamente lá na parte do direito de família, para regular a relação que ambas têm com os seus filhos. No caso, por exemplo, de dissolução da união ou da eventual morte de uma ou da outra. Tomara Deus que elas vivam bastante e que possam criar os 4 filhos com dignidade. A questão da celebração, a cerimônia, foi baseada também em quê? Bem, no momento em que decidimos fazer a cerimônia, eu me lembrei do casamento cristão, do casamento católico, me lembrei das vezes que participei de casamentos em igrejas evangélicas, já participei também de 1 ou 2 casamentos celebrados por uma religião afrodescendente, mas na realidade nós não nos preocupamos muito com a questão de um rito específico, ser esse ou aquele rito. Nós apenas tomamos o que havia de melhor, né, em cada um dos ritos e criamos um rito próprio, como, por exemplo, o sim. O sim ao amor, o sim uma à outra, o sim, né, anuindo a assinatura do contrato e das cláusulas do contrato,
E também, dentro desse cerimonial, houve a troca das alianças, que é um símbolo de casamento, é um símbolo de matrimônio, é um símbolo de fidelidade. E, na realidade, não tivemos a pretensão de copiar o casamento desta ou daquela religião, este ou aquele casamento. Na realidade, nós tivemos a pretensão de fazer um cerimonial que fosse bonito, que fosse ético, que fosse moral e que fosse possível pela lei, tendo em vista que não é proibido, que não é defeso em lei lá no 104 do Código Civil. Se não é defeso, é lícito e nós celebramos.